Oiê, boa noite. Vou convidar a Elizabeth. Aguardando aqui para as pessoas chegarem. Oi, amada. Oi, querida! Que Boa alegria estar aqui. noite. Deixa eu enquadrar melhor, porque eu acho que eu estou cortando minha própria cabeça. Eu também. Olha que Eu, alegria estarmos aqui neste encontro ao vivo. que lindo, né? Eu entrei um pouquinho mais cedo. Aí a gente vai aguardando só um pouquinho. Acho que eu entrei 2 minutinhos mais cedo. Temos Oi, 2 minutinhos. Claudete! Oi, pessoal! Gente, então, a gente está começando, com sugestão da nossa querida Elizabeth, uma série de lives Uhum, e do nosso grupo de amigas, que eu nem falo que é um grupo de network, é um grupo de amigas isso. que nasceu espontaneamente, e uma amiga vai chamando outra amiga, e aí estamos aí. Aí hoje, eu acho que as pessoas que estão aqui, mas os convidados da Elizabeth talvez não me conheçam, né? Eu sou Sim. Erlite Buarque, né? A maioria das pessoas me conhece. Sou cirurgiã dentista e uma buscadora holística há muito tempo, para me conhecer melhor. Aí, Elizabeth, eu acho que agora é exatamente 19h30. Mas, como a gente gosta de ser britânica, né, Elizabeth? Isso. Você já começa, já se apresenta, que ninguém melhor do que você mesma para falar quem é você, o que você faz e o que a gente vai falar aqui hoje. Isso. Eu preciso testemunhar inicialmente que é para mim uma grande satisfação, por meio deste canal, promover este encontro virtual com tantas pessoas buscadoras, tantas pessoas especiais. Eu sou Elizabeth Batista. A vida me oportunizou circular, né, numa universidade onde eu desempenhei a função como docente. A minha formação é na área de letras, né, literaturas, portuguesa e língua inglesa e suas respectivas literaturas. E eu trabalho com literaturas Brasil, Portugal e África. A minha tese, que eu trabalhei na universidade, foi o percurso de uma jornalista que nasceu em Portugal, viveu na África, depois veio exilada para o Brasil. Então, acompanhar o percurso de uma mulher, né? Uma mulher que nos anos 50 já fazia um percurso, batalhava por seu espaço na área da escrita, por se destacar como escritora, num tempo em que essa era uma profissão masculina, é algo que só nos encoraja a gente abraçar o nosso propósito de vida. E eu sempre, Erlice, sempre andei também flertando com essa área holística. Quando eu trabalhava na universidade, eu também tinha um espaço que chamava Espaço Zen. Eu dava aulas de prática de yoga. E comecei a estudar constelação mais ou menos 2012, 2013, por sugestão de uma colega que eu acho que nos assiste aqui, a Márcia Cristina Daltoé, e uma outra que eu conheci em Tangará, que sugeriu: Elizabeth, você tem um espaço de yoga, então você leva o pessoal para fazer constelação na sua cidade, porque lá eu vou ter coragem de ir num grupo onde ninguém me conhece para olhar uma questão pessoal minha. Então foi aí, em 2012, que eu comecei a entrar em contato com essa área, que de lá para cá me conduziu. Na verdade, eu fui tomada, né, por essa área de trabalho, por essa abordagem que
quando eu coloco ao lado de tudo aquilo que eu aprendo na universidade, e lá, Erlice, eu gostava bastante também de fazer abordagem psicanalítica dos textos literários, né? Então, você sim, pega, por exemplo, Mulheres que Correm com o Lobo, da Clarissa Exter. Então, ele sim, tem sim. abordagem que nos permitem dar aquele suporte para a gente dar um próximo passo. E pensando nisso, e depois desse percurso de formação, as pessoas trazem suas questões pessoais. Então, eu fui reunindo as questões pessoais das pessoas e montei um programa aonde, nesses encontros, que são 10 encontros, eu chamo de passos, né? Nós vamos percorrer os os passos mais estruturantes para que uma pessoa possa abraçar o seu próprio propósito de vida e também se alinhar com a vida que ela merece viver, sem peso na consciência, por prosperar, por ter saúde, por viver bem. Então é isso que você me oportuniza agora a falar. E eu sou muito grata por essa oportunidade, Erlice, porque o programa já começa amanhã. Então, quem nos assiste e tiver sentir que o seu chamado, que é o momento, então fica muito à vontade para pegar o link. A doutora Erlice tem o link, eu tenho o link, nós podemos compartilhar aqui na conversa. Essa live vai ficar gravada, né, Erlice? Eu acredito que sim, que eu Isso. consiga. Tu sabe que eu antes já fiz algumas lives, mas hoje eu estou voltando depois de uns 8 meses, mas eu dou conta. Vou Vai deixar sim, gravado, sim. Mas aí qualquer salve. coisa pode me chamar no direct. Aí também Isso, os meus seguidores que estão assistindo podem me perguntar. Eu passo o link da inscrição e passo o link do seu Insta, né, Elizabeth? isso. Perfeito, perfeito, Liz. Então, Erlice, é, então, o que que as clientes trazem que fez com que a gente fizesse um link com os profissionais que estão a serviço da vida? Por exemplo, o dentista, ele está a serviço da vida. Né? E ainda quando esse dentista vem para a área da questão estética, está a serviço da vida. Por quê? Porque a pessoa sai do seu consultório, ela faz um investimento, ela vai se sentir muito melhor, muito mais encorajada a ir adiante, a se assumir, né, como é, com a sua própria beleza, porque tem aí o suporte e a expertise de profissionais como a Erlice, que está se dedicando a essa área, a serviço da vida. Mas também nós temos colegas terapeutas, que são radiestesistas, que são psicólogas, que dedicam-se à cura, que são técnicas de enfermagem, também se dedicam à cura, as enfermeiras, médicas. Então, certa vez chegou no meu para mim, uma cliente, que eu vou pôr aqui um nome fictício, de Isabel, e ela me disse o seguinte: Elizabeth, olha, eu trabalho, eu invisto, eu faço por onde, mas tem um certo momento que eu sinto que eu não mereço ter essa vida próspera, essa vida confortável, colher reconhecimento, ter um retorno financeiro justo com os meus atendimentos, mesmo ajudando tantas pessoas e me dedicando tanto. Elizabeth, me ajuda a entender o que se passa. O que ocorre aí, Erlice, é que existem travas invisíveis que bloqueiam essa profissional. Não é falha de caráter, tá? Não são padrões inconscientes, porque ela se dedica, ela Estou investe, apaixonada por esse assunto que você vai falar agora. Isso ela presta investe. atenção, gente. Exatamente. Então, são padrões inconscientes que muitas vezes estão enraizados na história familiar e impactam diretamente nessa capacidade de prosperar, de obter reconhecimento, tanto profissional como pessoal. Tem um livro do Bert Hellinger, olha pessoal, vou mostrar aqui só o autor, aqui é uma biografia dele, mas o livro que eu vou falar para vocês eu tenho em PDF. O livro chama-se As Leis da Cura, Tornar-se Saudável e Permanecer Saudável. O que ele faz nesse livro? Ele nos leva a um mergulho profundo a tudo que se relaciona
com a saúde e com a doença. Ele vai dizer o seguinte: a cura segue o mesmo caminho da doença. Ela começa em nosso íntimo e passa para o nosso corpo. Ela nasce lá dentro. Então, ele parte do princípio que existe um amor que adoece e existe um amor que cura. E que quando nós adoecemos é que nós estamos desconectados do amor que cura. Então, nesse livro, ele vai mostrando passo a passo dos nossos movimentos inconscientes que nos levam ao adoecimento. Esse adoecimento não é só adoecimento emocional, uma depressão, uma síndrome do pânico, é também na questão financeira, porque se nós não estamos bem nesse setor, tem algo ali que precisa ser visto. Por quê? Esse amor que adoece, a gente pode estabelecer um paralelo. Né? As memórias que circulam na nossa alma familiar, que a gente pode chamar de memórias sistêmicas, seriam o amor que adoece seria uma espécie de vírus silencioso que vai operando nesse sistema da alma familiar, impedindo essa cura do corpo, dos relacionamentos e do fluxo da prosperidade. Alice? Então, gente, isso aí, esse assunto, eu acho ele fantástico, porque eu acho que todo mundo já se pegou trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu acho que você deve receber muito isso, eh, esses questionamentos, né, Elizabeth? Sim. Por que que eu não consigo prosperar? Ganho muito dinheiro, e, e às vezes eu não consigo prosperar, né? Certo. Então, eu acho super importante. E daí eu queria que tu colocasse nesse teu, para nós, nesse teu curso de os 10 passos da... Para destravar a sua vida em 5 semanas. Ah, isso, Porque são tá. 2 encontros por semana, 5 semanas, a gente vai fazer acontecer Então, os são 10 10. passos. São Isso, 10. Aham, aham. Aí eu 10 queria que você passos. colocasse um pouco mais como que desse isso, porque vale super a pena, gente, você se conhecer melhor e saber onde que isso vem, que pode vir, né, de origens familiares, né, Elizabeth, Isso, de isso. heranças familiares, Exatamente. É. de Nós crenças, e daí eu queria que você colocasse um pouquinho mais sobre isso. Uhum, certo. Então, muitas vezes, nós ainda não nos atentamos que muitos desses bloqueios invisíveis podem estar relacionados com questões ligadas às memórias dos nossos antepassados. Isso porque existem as lealdades invisíveis. Então, essas lealdades invisíveis são, de certa forma, a, a nossa forma de pertencer, de não deixar de ser, de fazer parte do nosso sistema. Então, o que a gente faz? Por amor ao sistema, a gente vai se conectar a um destino difícil, aonde as pessoas da nossa família, nosso pai, nossa mãe, nossos avós maternos e paternos, vão ser inconscientemente honrados pelo sacrifício que a gente vai fazendo do nosso próprio destino, imaginando que assim nós vamos estar reverenciando e não deixando-os naquela carência, naquela escassez sozinhos. Então, essa lealdade inconsciente funciona como uma trava invisível, né? E que a gente, enquanto não se dá conta, vai pensando que aquilo é porque, eu acho que eu amanheci com o pé esquerdo, eu acho que eu não acertei, eu acho que eu ainda não fiz a formação certa, eu não estou bem certa se eu estou fazendo o protocolo certo para o meu cliente. Então, vai batendo aquela insegurança, vai dando aquela falsa impressão que a gente está na síndrome do impostor. Será que de fato eu estou fazendo aquilo que eu vim para fazer? Será que eu sou? Então, existe uma dor, tá, por trás desse profissional que se coloca a serviço da vida, esse profissional da saúde que frequentemente se dedicam a cuidar dos outros,
aliviar dores das pessoas, sejam dores físicas ou emocionais. Dor de dente ninguém merece, né, doutora Elice? Fala sério, não é? Mas muitas vezes esse profissional sentem que o autocuidado e a própria saúde vai ficando em segundo plano. Então esta live é para chamar para esse profissional. Agora que nós desarmamos a árvore de Natal, ainda não chegou o carnaval, dizem que no Brasil o movimento econômico tal só depois do carnaval. Então aproveitar esse compasso, né? Esse parênteses para você fazer esse investimento, vir fazer Olhar assim, né, Elizabeth? isso, cuidar, permitir-se. Você se dedica a aliviar dor de tantas pessoas, mas se deixa em segundo plano. Quantas vezes você diz assim, olha, eu me atualizo, eu invisto, atendo meus pacientes com o melhor de mim, mas eu acabo sentindo um cansaço que não passa. Tenho também uma dificuldade de cobrar um valor justo pelo preço, pela minha entrega, né? Ou eu tenho receio de ter mais sucesso financeiro do que meus pais tiveram, isso é inconsciente, e a minha clínica acaba não decolando como deveria, como seria compatível com o nível de entrega que eu faço para os meus clientes. Então, E são essas dinâmicas inconscientes. outra coisa que eu acho interessante a gente, de repente, colocar é, se eu não estou bem, eu, Erlice, como que eu vou oferecer o meu melhor, né? Aí, Perfeito. de repente, você podia colocar alguma coisa sobre isso. Eu acho isso muito interessante. Minhas amigas sabem que eu sempre falo que a gente é a energia que a gente transmite. Se eu não estou Perfeito. bem, se eu estou com algum desafio comigo, Uhum. eu não tenho como oferecer o meu melhor, mesmo que eu tenha muitos e muitos e muitos cursos. E eu não oferecendo o melhor, vai, Elizabeth, que senão daqui a pouco eu quero falar. Perfeito, perfeito. Então, existem aí três hipóteses. Essa profissional pode estar carregando um peso que não é dela. Se você fechar os olhos agora e fizer um teste do peso nos ombros, você vai observar que você está aqui carregando um peso que pode não ser necessariamente de um cansaço que uma massagem resolve. Isso é mais antigo. Ou, uma outra hipótese, você pode estar repetindo o padrão dos seus pais, né? Ou sentindo culpa e se sabotando por ter sucesso. Por exemplo, os profissionais de saúde enfrentam frequentemente burnout crônico, sentir que está carregando um peso, uma responsabilidade excessiva pelos pacientes. E às vezes os pacientes não estão tão comprometidos com o seu próprio processo de cura e de autocura, né? Muitas vezes esse profissional ele é responsável por uma equipe, ele tem que responder pelas negligências dessa equipe, ou então ele também precisa fazer a gestão da sua própria clínica e acaba tendo esse profissional um esgotamento físico, um esgotamento mental, ou então uma dificuldade ainda de dizer não e estabelecer limites saudáveis, né? Por exemplo, atender fora de hora seus pacientes. O paciente faltou a sessão, mas aí ele pode, num horário em que você tinha uma programação social, de convívio com a sua família, você faz uma concessão, porque não sabe pôr limites, né? Uma outra hipótese, uma autossabotagem financeira e profissional, uma dificuldade de precificar, de cobrar de forma justa para depois ter recurso para investir na sua própria clínica ou então reter o seu próprio lucro e reinvestir no seu próprio desenvolvimento pessoal. Isso aí, Eglice, é a lei do equilíbrio das trocas, que o profissional vai violando inconscientemente. Ele dá demais e muitas vezes não dá tempo para receber compativelmente com aquilo que ele se dedicou. Então, vai gerando aquela repetição de padrões de escassez da família, que vai impedir, acarreta no impedimento de um crescimento financeiro, mesmo com muito trabalho, muita procura, mesmo com a agenda cheia. Ele tem medo de delegar,
medo de expandir sua oferta, né, sua cartela de produtos e de se posicionar como líder dentro do seu nicho de atuação. Então, ele tem até uma vontade de ser mais invisível. O que existe por trás? Existe uma trava invisível. Ou então, aquele sentimento que ele tem de medo de ter sucesso. Sabe uma coisa interessante, Erlice? Vou fazer um parêntese aqui. Quando a gente lança um projeto, a gente corre risco desse projeto também não ficar bem. Então, sempre eu converso com o Xing. O Xing me disse assim: você está na sua melhor forma quando você está correndo riscos. Quando você está correndo riscos, você está na sua melhor forma. Então, você confia que atrás de você tem toda a força da sua ancestralidade, que através de você vai se colocar a serviço da vida. Então, esse relacionamento, essa síndrome de impostor, essa vontade de ficar na invisibilidade, vontade de não aparecer, é a lei da hierarquia sendo desrespeitada. Porque se a gente não olha com amor para aqueles que nos antecederam na nossa linhagem familiar, nosso pai, nossa mãe, a gente acaba levando a procrastinação. E muitas vezes sabotando a oportunidade de crescimento e de reconhecimento que merece. Uma vez a Sophie Hellinger, num encontro, ela disse assim que a vontade de não aparecer é como se você olhasse para o seu pai. Pai, você está tão distante daquele pai que eu sonho, né, que eu sonhava ter, que eu prefiro permanecer invisível. Então, quando a gente olha para o pai, para aquele pai possível, aquele pai humano, e diz assim: não, este foi o pai através do qual a vida chegou até mim. Uau! Então, eu sou parte, sou 100% ele, sou 100% minha mãe. Então, eu tenho a força da vida que veio de muito longe, mas por meio deles chegou até mim. Eles foram os pais possíveis. Quando a gente internaliza, e esse é um exercício que a gente vai fazer bastante no nosso programa 10 Passos, né? O programa chama-se Realinhamento Ancestral. 10 passos para destravar a sua vida em 5 semanas. Então, ele começa amanhã, terça-feira, e vai até a quarta-feira de cinzas, que é quando o Brasil, né, você já vai estar com todo o gás, com a sua bateria abastecida sistemicamente, né? Realinhada com a sua ancestralidade, com essa força fantástica. E aí, muito provavelmente, Erlice, a gente vai ter o impulso que a gente necessita para que 2026 fique alinhado com aquilo que a gente merece viver. Por isso que o meu convite é sempre assim: participe do programa de realinhamento ancestral e venha se alinhar com a vida que você merece viver, porque você faz por onde, né? Você se dedica, você investe, você corre atrás, você lê, você vai em palestra, você participa de grupo, você tem um grupo bom de amigos, você já conquistou uma clientela, então está na hora de você se capacitar de que você tem que ocupar o seu lugar no mundo. Então, É porque a gente faz isso inconscientemente, né, Elizabeth? Queria que você focasse inconsciente. bastante nisso. E a gente se auto-sabota por amor. A gente adoece por amor, mas também o amor cura. E como é que esse amor cura? Então, é o seguinte, o que ocorre, né? Você pediu para eu explicar. Ocorre que nosso cérebro absorve programações que a gente escuta até os 7 anos de idade. Então, o molde de amor que a gente vê em casa, como o pai relaciona com a mãe, como os avós se relacionam entre si, os tios, a nossa relação de rivalidade com os irmãos, porque um irmão quer chamar mais atenção da mãe e do pai, né? Normalmente, se os pais têm vários filhos, uns seguidos dos outros, o primeiro filho amadurece rapidamente porque ele vai dar lugar no seio da mãe, na maternagem, para o irmão menor. Então, inconscientemente, aquela rivalidade está ali corroendo, ela é uma acidez. E isso
E no programa eu vou explicar que a ordem de nascimento nossa na família, cada um de nós tem um papel e uma função a ser desempenhada ali, tem um compromisso. Né? O primeiro filho é alinhado com a família do pai, o segundo filho é alinhado com as memórias da família da mãe, e assim sucessivamente. E aí não pode esquecer também, Erlice, que aqueles não nascidos, os natimortos, também precisam ser considerados na ordem em que nasceram. Então, toda essa memória dessas programações que nós vamos absorvendo até os nossos 7 anos de idade, elas vão rodando como vírus silenciosos e que no futuro vão afetar nossa forma de fazer escolhas nos relacionamentos, né? Aí aquele síndrome do dedo podre, escolhe uma pessoa que não está alinhada, não está disponível emocionalmente. Essa pessoa ainda está emaranhada com questões lá da sua família de origem, né? E se ele não olha para aquela questão, a família que ele constituiu vai ficar, de certa forma, disfuncional, né? Então, e também outras questões vão acarretando derivadas desse vírus silencioso, né, que vão afetar não só os nossos relacionamentos afetivos, de amizade, de profissional, mas também a nossa atuação na profissão. Se você tem a sua clínica, isso vai se transformar, vai se reverter para esse cenário. Então, o cenário da nossa família transporta para o nosso cenário, nosso espaço de trabalho, tá? Então, e a gente vai acabar também, por conta disso, adoecendo. Nós temos exemplos práticos. Por exemplo, pode surgir dificuldade de delegar tarefas, né? A gente mesmo fazendo e a gente acaba sobrecarregando. Quando você faz muita tarefa braçal, tarefa que poderia ser delegada, toda a sua qualificação, a sua profissão, você vai deixando em segundo plano, você vai deixando de ocupar o seu lugar de liderança na sua área de atuação. Ou pode gerar ainda medo de você inovar na sua clínica, trazer um produto novo, treinar as pessoas, dinamizar sua gestão por uma lealdade inconsciente a uma memória ou um padrão da família de manter-se pequeno. Olha, não se destaque, não chame muita atenção, isso atrai inveja, isso atrai, enfim, É o uma olho do realidade alheio. inconsciente, né? Inconsciente, né? Inconscientemente, exatamente. É tudo inconsciente. Ou você vai se sentir culpada por tirar uns dias para tirar férias, para ir Sim, passear. Você vai achar que, né, é um luxo você poder tirar 10 dias para você, uma semana para você sim. Isso pensar em era um fato que você. acontecia comigo, Elizabeth. Aí depois da constelação, hoje eu amo tirar férias. Perfeito, perfeito. A gente vai indo uma hora, a gente se ajusta, né? Vai encontrando o seu ponto de equilíbrio, tá? Tudo por quê? Porque lá na nossa família de origem teve essas dificuldades. A gente via nosso pai trabalhando, nossa mãe trabalhando, 365 dias por ano, décadas e décadas a fio, com uma escassez, uma dificuldade, poucas oportunidades. Então, passa-se nesse vírus, né, que roda num padrão inconsciente, de que ter muito dinheiro, de que ter conforto, ou que o profissional da saúde não deve pensar no lucro. Ou então, olha, o dinheiro é sujo. Ah, fulano enriqueceu. Ah, está fazendo alguma coisa ilícita na clínica dele. Não é possível. Então, ou seja, há um mal-estar no padrão de lidar com a abundância, com a prosperidade, com a fartura. Mas a boa notícia, Erlis, é que quando você enxerga esse padrão, ele perde o poder sobre você. E é isso que nós vamos trabalhar no nosso programa de realinhamento ancestral. Esse programa vai, de certa forma, ajudar a restaurar as leis da cura na sua vida. Vai reequilibrar as ordens, vai te dar lucidez, clareza mental para que você cure a sua prosperidade.
não só o seu corpo, mas também permita-se, né, usufruir, ter, desfrutar, né, do seu merecido descanso, dos frutos do seu trabalho, da gestão bem feita da sua clínica, da sua agenda, dos seus clientes. Então, é um convite que esse programa faz para que você possa reescrever o seu próprio roteiro. Por isso que esse programa está acontecendo agora, nessa pausa, em que as crianças ainda não voltaram para a escola, o trânsito na cidade grande está um pouco mais tranquilo, né? Então, a gente vai dando a esse inscrito nesse curso, nesse programa, a régua e o compasso e as ferramentas para reescrever o próprio roteiro de vida. Eu sempre falo assim, ó, nesse seu curso e na constelação, você não vai resolver, a Elizabeth não vai resolver o meu problema. Mas porque eu falo por mim, quando eu, Erlice, comecei a ver onde estava, que eu estava honrando por minha mãe não gostar de férias, por minha mãe achar que não merecia se divertir, eu achava que eu tinha que honrar isso. Então, eu Uhum. enxerguei isso. Então, como isso foi muito importante para mim, por isso que eu fico batendo nessa tecla, para tu dar mais uma frisada no enxergar. O que você faz é mostrar para Exatamente. sua família onde está o A dinâmica, desafio, né? Onde está o emaranhamento. Isso, emaranhamento. Porque Exatamente. você mostra, mas quem vai resolver, isso tem que ficar bem claro, sou eu. Porque depois que eu vi, fica tão mais fácil para eu desemaranhar, né, Elizabeth? Exatamente, isso mesmo. A constelação, ela dá a você perceber algo que você não tinha se atentado. Você vai tomar consciência do que está bloqueando o seu sucesso amoroso, financeiro, sucesso na carreira, sucesso com as suas amizades, porque ele vai mostrar exatamente para onde que o seu amor está olhando. E se o seu amor está olhando de uma forma que o amor adoeceu, o que é isso, amor adoeceu? É quando você olha para alguma dor na sua família e você diz assim, olha, eu amo tanto vocês que inconscientemente eu vou no lugar de vocês, né? Eu por vocês. Então, esse amor, isso que ele chama de amor cego, é o amor que adoece. Por quê? A gente olha para os nossos pais, acham que eles carregam, ou nossos avós, fardos pesados demais, inconscientemente você diz assim: antes eu do que ele, passe por essa dor, passe por essa escassez, passe por essa dificuldade, porque a gente não acredita que nossos pais possam suportar o destino deles. E a gente olha com pena para aquilo que, o desafio que está na vida deles, e inconscientemente a gente quer, entre aspas, carregar esse fardo, né? E não é isso. A constelação, essa abordagem extraordinária que o Bert desenvolveu, ela vem nos mostrar que a gente não precisa sacrificar o nosso próprio destino. A gente não precisa viver na escassez para pertencer à nossa família. Nós podemos sim honrar essa família fazendo diferente, né? Tendo prosperidade, tendo sucesso, tendo reconhecimento, tendo abundância financeira, viajando, passeando, quando você se programou e se organizou, porque tudo é uma questão também de prioridade, não é, Erlice? Se um Sim, ano não foi prioridade para você, sim, não sim. é? Você tem que se Você, priorizar. Você, primeiro eu. Gente, é bíblico. Eu sempre falo, no dia que você entende amar ao próximo como a si mesmo, é como transformar alguém mais que a mim mesmo. Isso não é egoísmo. Eu realmente preciso levantar meu olhar no espelho. Eu sou minha prioridade. No avião, o que fala? Coloque a máscara,
sobre o seu nome, para Isso, depois, como que eu vou salvar alguém se eu não estou bem? perfeito, perfeito. Não tem como. Então, por isso que você precisa se ver. Um investimento, às vezes, numa constelação, num curso, num evento desses, e a Elizabeth é maravilhosa, o trabalho da Elizabeth é fantástico. Concordo. Então, eu super recomendo. A Andrea está pedindo aqui, Elizabeth, Sim, para você presentear a gente, os que estão nos ouvindo, sim. com um exercício de liberação. Olha que fantástico. Excelente, excelente, Andréia. Excelente ideia. Podemos fazer sim um exercício de liberação. Nós temos quanto tempo, Erlice? Então, eu estou aqui olhando no relógio, ainda temos meia hora ainda. Ainda, Aí, ainda temos aham, 20 minutos? aham, é 20 minutos, Perfeito. isso, 20 minutos a 20 gente tem. minutinhos, é porque são 8h03, né? Faremos sim. No final, vamos fazer um exercício. Aí, Andréia. Que Andréia é bom fantástica. Andréia ama essa parte de constelação da também. constelação. Nossa, Andréia, que bom ter você aqui. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouquinho, sim. Porque a, esse programa, ele vai ser assim, bem vivencial. Porque se tem algo que a gente não esquece, é aquilo que a gente vivencia. Então, a partir do exemplo do outro, e quem traz isso, Elice, olha, na academia, para mim que fui professora, né, a gente trabalha muito aqui, muito mental, muito. E com a abordagem da constelação familiar, que o Bert, ele vem nos mostrar, quando ele faz todo aquele percurso na África do Sul, e ele faz uma ponte entre a vivência que ele observa e todo o conhecimento que existem nas teses das universidades, seja o psicodrama, seja o grito primal de Janov, sejam as lealdades invisíveis de Borzomene Nagui, seja a Virgínia Satir com as esculturas, todo esse conhecimento, né, ele vai mostrar como é que aquilo efetivamente acontece no campo, como é que aquela dinâmica. Então, quando ele lê Jung, quando ele lê Freud, quando ele lê, e vai dizer, isso aqui, ó, no campo, é isto. Então, ele faz essa decodificação de uma maneira prática e vivencial de tudo que existe de conhecimento científico e chama isso de um conhecimento que tem como por base o empirismo, porém fenomenológico. Por que é fenomenológico? Porque cada fenômeno é irrepetível. E aí você, dentro da sua família, naquilo que Rupert Sheldrake, que é o biólogo britânico, vai observar, vai tomar uma tese que já existia de forma incipiente lá nos anos 30, os anos 40, e ele vai olhar isso com ferramentas e os olhos mais atualizados e vai questionar. Porque o que é a ciência, né? Ciência é fazer perguntas. E toda pergunta evoca uma centena de respostas, né? E toda resposta evoca outra centena de perguntas. Então, permanentemente, novas perguntas. Então, ele pergunta assim, aquela revoada de andorinha no céu, né? Aquela revoada. Como é que a última andorinha, que está no final da fila, sabe que aquele primeiro vai fazer um mergulho, uma rasante no rio da cidade? Ou vai fazer no parque da cidade? Então a gente vê aquele balé, é porque aquele balé sincronizado, até parece que elas ensaiaram a madrugada inteira e vieram ali. Então, esse é um fenômeno, né? Esse fenômeno dos campos morfogenéticos, o campo das formas. Então, a nossa família tem um campo. Esse campo, existe um fio invisível que nos liga com essas memórias que estão lá atrás. Então, essas memórias, elas vão caminhando com esses descendentes, e o que está aqui atualmente é
que muitas vezes, inconscientemente, olha para essa, toda essa memória, para aquele software, né, que existe e toma uma daquelas memórias para colocar em prática na sua própria vida. Por quê? Porque a gente escolhe sacrificar o próprio destino porque a gente não suporta o não pertencimento. Então há um autossacrifício para pertencer, né? Então, essa lei do pertencimento faz com que as pessoas sacrifiquem seus próprios sonhos, seu próprio sucesso, seu próprio reconhecimento, a expansão da sua clínica, a sua própria saúde e adoece por amor. E a gente se sabota também por amor. Então, o que a gente vai olhar nesse programa? O que está travando? Por que esses padrões se repetem e como nós podemos nos libertar desses bloqueios, dessas travas que impedem a restauração do nosso equilíbrio, o nosso crescimento profissional, a nossa abundância e a nossa prosperidade. Então nós vamos nesse prisma, nessa tríade, olhar. Eu vou detalhar 3 passos do curso, Erlice, que a gente vai tratar. Isso aí. Isso Tá, aí. Uhum. vou detalhar, tá? O Tá. primeiro passo, a Aí fica mais ferida. claro. Exatamente. A ferida invisível que define o seu valor. Então, como nós vamos olhar como a nossa relação com a nossa mãe e a ferida de não ter sentido vista por ela vão determinar o nosso senso de merecimento e a nossa capacidade de receber a abundância, tá? Então, isso acaba impactando, né, diretamente a nossa capacidade de colocar um preço justo no nosso trabalho, apresentar para o cliente o preço justo, né? Ou então também atrair clientes ideais que reconheçam o profissional que você é, o quanto você atualiza, o quanto você se dedica e quanto você merece que ele esteja ali prestigiando sua clínica. Pense bem, se você tem um objetivo, quando você tem um objetivo, você tem condições de alcançar esse objetivo. Porque você tem inteligência, você investiu, você estudou, você até dá os primeiros passos. Mas então acontece algo, um acidente, uma emergência, uma coincidência. Isso é uma autossabotagem. É como se você tentasse acelerar o seu carro, mas um freio invisível te impedisse de sair do lugar. É essa lealdade invisível que sai no inconsciente e você não se sente com permissão. E aí está relacionado o seu senso de merecimento. Porque se você não se sentiu vista por sua mãe, inconscientemente você rompeu com ela. Estando rompido, a nossa mãe que nos dá a nutrição, você rompeu com o receber. Você inconscientemente está fechado para receber abundância. Porque o Bert diz que o leite da mãe é o dinheiro. Tá? Então, se nós inconscientemente temos algum ressentimento com essa figura, a tendência é que a nossa capacidade de receber abundância ela está travada, ela está bloqueada. E isso a gente vai trabalhar no nosso programa. Um outro passo, Erlice, que nós vamos trabalhar é o destino que não é seu, mas que você agarra, abraça esse destino mesmo assim. Então, nós vamos olhar quebrando as maldições de repetir histórias dolorosas, como divórcios, doenças, perdas financeiras, acidentes e a conexão com a saúde, né? Quantos profissionais adoecem por lealdade cega a algum familiar? Então, esse conceito de cura na visão hellingeriana vai além dessa visão simples e imediata que a gente pensa sobre doenças. Porque é isso que ele nos convida. Quando a gente olhar para algo, lançar um olhar mais abrangente. Aqui, e olhar também o passado recuado, olhar para os nossos ancestrais. E é isso que é o revolucionário da abordagem do Bert Hellinger. Ele trabalha
a chance que nós temos de sermos, né, saudáveis e continuarmos saudáveis. Porque ele vai mostrar aonde que essas diretrizes se conectam, né? A mente, o corpo e o espírito. Aquilo que ele chama da tríade existencial. Tudo isso está no livro As Leis da Cura. Então, isso forma a tríade, a nossa tríade, que vai servir de estrutura para toda a nossa manifestação vital. Então, Bert diz assim: nós nascemos dentro de uma alma. Tá? Nós não temos uma alma individual, nós somos uma partícula dessa alma maior, que é a nossa família. Então, um não vive sem o outro. Tem um fio que nos liga invisivelmente e qualquer um faça alguma coisa, isso vai impactar no conjunto, tá? E a sintonia entre todos esses membros é que permite que nós ficamos bem, quando todos têm o direito de pertencer, né? Suponhamos que na família tem os alcoólatras, os dependentes, os adictos, ou aqueles que vão para contravenção, né? Se envolveram com o assassinato. Então, a tendência é que a família expulse aquele elemento do coração. Então, grada... Só um pouquinho, Elizabeth. E às vezes Sim, a pessoa faz isso para ser vista, né? Assim, eu vejo você, né? Ela quer ser vista. Então, às vezes, ela... ou estou errada. isso. Não, não, também. Mas, às vezes, ela está... é, ela foi tomada para cumprir um destino difícil, para que a família Certo. finalmente olhe para aquela dor. Olhe para... Suponhamos que um bisavô, né, se envolveu em uma briga que deu em assassinato, há uma tendência de um bisneto também ter um espírito beligerante, viver envolvido em brigas. E se essa família não toma consciência de que aquele menino, né, pode estar conectado com algum destino difícil e não vai olhar, esse menino não é liberado. Porque o que é a constelação? Constelação é a colocação no lugar certo. Aquele menino está fora de lugar. Então, qual que é o papel da pessoa que facilita uma constelação? Realinhar o lugar dessa criança. Ela não precisa tomar o destino difícil desse avô como forma de mostrar que o ama, que quer fazer parte da família. Então, esse é o amor cego, tá? Então, quando a gente repete esses padrões de divórcio, de perdas financeiras, de acidente, existe um passo para libertar do destino que não te pertence, tá? Embora do destino que não te pertence, e você pode realinhar a sua vida ao seu destino e tomar o seu lugar de pertencimento de uma forma organizada, sem repetir a dor, ter sucesso, mas não sentir culpa por isso. Gente, olha que interessante, hein? Nossa, É maravilhoso. profundo. É, só essa explicação aí valeu a live toda, Elizabeth. Olha Muito, que bom. muito interessante, viu? Elizabeth, nós só temos 5 minutinhos. 5, então vamos, minha linda, vamos. Deixa eu ver. Andréia, quem mais? Maria, que pediram Ai, que coisa boa. Quanta gente linda que está aqui conosco. Que coisa boa. Estou muito feliz. Para ver essas letrinhas pequenas, eu realmente ainda preciso de uma lupa. Ah, Bom, eu também, eu tô aqui assim, ó, porque trabalhar, esse meu óculos é só para trabalhar, é para enxergar assim, daí eu não tenho como fazer a live com o celular aqui. faz parte, faz parte. Tá E tudo tá certo, tá tudo tudo certo. certo. Isso faz parte, faz parte. Significa experiência, né? É, com certeza, só que daí não dá, mas a próxima live vou ver se eu consigo. É verdade, é verdade. Vamos lá, Elizabeth, É, tá com você. sim, o título da nossa live é Além do Jaleco, né? Então, o que a gente vai olhar nesse exercício sistêmico?
Todas que estão assistindo são profissionais que atuam ou já atuaram em alguma área, né, que está a serviço da vida, ou esteve a serviço da vida por meio da maternidade. Não importa. Seja lá como for, vamos nos colocar frente a frente com os nossos pais. Então, a gente vai, neste momento, fechar os olhos, inspire profundamente, retém esse ar, conta até 6 com esse ar retido em você, depois exala esse ar profunda, pausadamente, contando até 8. Inspire em 4 tempos, retenha o ar, depois exale profunda e pausadamente. A meditação é muito importante. Esse olhar para dentro é fundamental para que a gente possa acessar a nossa alma familiar, para que o exercício seja eficaz e que a gente possa, agora, diante desta mulher, que é uma mulher comum, uma mulher como eu, como você, que um dia esteve a serviço da nossa vida. Essa mulher foi a nossa primeira morada. Essa mulher nos deu o primeiro alimento, nos trocou, a primeira troca de roupa, nos agasalhou, fez o possível. Então é diante desta mulher que nós vamos agora aproximar o queixo do peito, com muita reverência e respeito, e dizer para ela: sim, mãe, você é a certa para mim. Sim, mãe, você é a certa para mim. Querida mamãe. Vê se você consegue falar essas palavras de forma profunda, sentida, porque só vai ter força se for verdadeira, se vier do fundo do seu coração. Se você ainda não consegue, vai fazendo esse exercício, vai repetindo até que você consiga falar de forma espontânea. Só isso. Sim, mãe, você é a certa para mim. E com esse queixo próximo do peito, nessa reverência, dá um passo em direção a esta mulher, a esta mãe. É o filho que precisa dar o passo em direção à mãe. É a filha. E aproxima do peito dessa mãe, com humildade, como pequena, com gratidão. E veja o que é que acontece. Agora, ao lado desta mãe, olhemos para este homem, através do qual a vida chegou até nós. Pai, pode falar para ele, meu pai. Pai, você sim. A você eu digo sim. Querido pai, olhe para mim. Querido pai, por favor, olhe para mim. Você é o certo. Aproxime dando um passo em direção a este homem, através do qual a vida chegou até você. Se possível, encoste a sua cabeça no peito deste pai e veja o que acontece. Isso. Sinta essa reconexão com a força do amor, da vida que chegou através deste homem e desta mulher e deste homem, que tem um papel fundamental
fundamental e através dos quais foi possível estar aqui. E diga para eles agora: tudo que eu fizer vai ser para honrar a vida que chegou até mim através de vocês. Tudo que eu fizer vai ser para honrar a vida que chegou até mim através de vocês. Sou grata pela minha vida. E inspire profundamente, vai erguendo novamente a cabeça, sentindo-se reconectado, reconectada com a força do amor, a força da vida. E quando a gente diz para os nossos pais que eles são os certos, toda a nossa ancestralidade vibra conosco, vibra em nós. E não sei você, e você pode colocar aqui nos comentários, como foi para você esse exercício tão simples que a gente pode repetir todos os dias, a qualquer momento? Esteja você aonde estiver, a qualquer momento ele pode ser repetido. Se for feito com verdade, com o coração aberto, com essa respiração profunda, porque é preciso acessar a alma da família. Aí vai ter força. Que linda a Maria. Maria não conteve as lágrimas. Ai, Maria, você é Ai, linda. que bom, Andréia amou também. A Andréia é que linda. bom. Fernanda, Léo, Léo Boy. Ah, minha amada. A Letícia, linda. Que coisa Ah, boa. que linda. Ai, gratidão. Gratidão. Então, gente, vocês poderem, quem mais, alguém quer colocar algum comentário, alguma pergunta a mais? Gente, sigam a Elizabeth. A Elizabeth é fantástica. Oi, Lone, linda. Você chorou? Não. Fazendo exercício, amiga. Ela Que acabou de bom. perder a mãe dela, acabou de ir para outro Ah, plano. eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. É É, muito eu difícil perder, lembrei, eu né? sabia de que Alguém. minha amiga está chorando, falei. Que coisa fantástica, que coisa boa. Tão bom estar numa egrégora, né? Que as pessoas buscam, que as pessoas já estão abertas, receptivas para essa abordagem e de olhar, né? Olhar além da imagem, olhar o que pode estar por trás, que dinâmicas invisíveis e inconscientes, para onde que o meu amor está olhando na minha família, né? E como é que eu posso me desconectar do amor que adoece e me conectar melhor com o amor que cura? Essa é a questão essencial, né, que nos leva além, nos leva para mais um passo, né, para destravar a nossa vida e nos ajudar a alinhar com a vida que a gente realmente merece viver, com a vida que a gente veio viver aqui, Erlice. Sim. Cássia, gratidão também, também comentou que foi maravilhoso. Gratidão, minhas amigas que participaram. Eu quero outra amanhã. Vamos, Elizabeth? Ah, foi tão Amanhã, bom. esse horário, já às 7h30, começa a nossa jornada. São 10 encontros, assim, vivenciais, emocionantes, ricos, esclarecedores. Quem ainda não se inscreveu e que está nessa live, eu vou garantir o preço de lançamento. A Erlice tem aqui o link. Quem não tiver, tá? Quem não conseguir, pode passar no meu Insta, Elizabeth. Elizabeth, isso fala seu Insta. Elizabeth, com S, TH no final, Você não quer Batista, escrever ele aí para com nós? dois Você não... Cs. Pois é, vou botar meu óculos e vou Ah, escrever agora. isso, bota óculos, bem linda.
que daí fica mais fácil. Quem não segue, e também pode me perguntar no direct, que eu passo isso da Isso, Elizabeth exatamente. para vocês, tá? E, gente, gratidão por Faltou ouvir, por colocar o ter. arroba no começo, tá, pessoal? Ah, tá. Então, gente, está ali o Insta da Elizabeth, mas podem me perguntar, que eu vou estar passando para vocês, que eu passo o link, né? E, ai, Elizabeth, foi Foi muito bom, muito bom. Gente, não percam essa oportunidade, Vai porque os ser cursos, muito e até bom. mesmo, né? Você também, além disso, você constela, você tem seu espaço, você tem. Qual é o Isso. seu dia do seu grupo, do seu Eu constelação em grupo? normalmente é uma quinta-feira por mês. Mas eu vou fazer uma enquete, Erlice, e ver qual é o dia em que as pessoas têm mais disponibilidade. E aí a gente vamos promover workshops, encontros, vamos promover vivências também, tá? Ai, que Esse legal. ano, vamos Que ver se a bom. gente Aí você dinamiza, divulga lá no nosso grupo e fala que daí a gente vai divulgarei estar divulgando. É. A com Fernanda disse que prazer. não vê a hora de começar o. O programa. A Fernanda está inscrita no É, programa. ai, Fernanda, que bom, Fernanda, Que que bom. bom. É. Ah, então tá, gente. Mais Gratidão gratidão. Né? pela oportunidade, tá? Valeu, Erlício. Então, gente, tchau, gratidão a todas que assistiram e Elizabeth. Ah, vamos ver. Será que a gente consegue ver a fotinha, Ai, Elizabeth? faz a fotinha, minha linda, faz. É. Eu consegui! Deu certo? Maravilha, ficou É, ótima. eu Então tirei tá, aqui, vamos ver. Vamos ver se a minha também ficou bacana. Que bom. ficou, né? Aí, Ficou? sim, eu vou compartilhar com você e você vê qual das duas ficou Tá bom. melhor, Aham, tá? tá jóia. Então, gente, então vou tentar Prazer, salvar a querida. live aqui, meninas, mas qualquer coisa, Isso. me chamem no direct. Vou tentar salvar, tá bom? Isso, vai dar certo, vai dar Beijo certo. a todas, tá? Até amanhã. Tchau, até. Beijo, meninas, até. Acho que eu não consegui. Mas tá bom, Será? né? E será que eu consigo aqui, Alice? Vamos ver. Tenta aí. Vamos ver. Copiar. Vou por aqui em compartilhar. Vamos ver se eu vou conseguir compartilhar. Ah, é o copiar link, não, compartilhar, vamos ver. Copia o link aí. Doutora Vânia Dantas. Tânia, você tá aí, amada Tânia. Já está inscrita no nosso programa. Fernanda, Amanda, nossa, quanta gente. A Elone, a Cássia Regina, que coisa boa. Tem um nome aqui que eu não vou saber pronunciar, mas eu sou grata por vocês terem participado. Andréa Vicentim, que cuida dos nossos cabelos. Que Uhum. coisa boa. Ai, acho que não deu, Elizabeth. Não consigo. Mas tá bom. Na próxima, eu Eu juro que. acho que o link que eu copiei, eu acho que vai ajudar. Gratidão, Vânia, Tá. querida. A Vânia, beijo. Então, vamos, eu Beijo, também querida. acho. Então tá, beijo. Tá, Agora vamos beijo. encerrar. Tá.